Meus amados irmãos, amigos, ouvintes, os que participam desse projeto EBD em Síntese Podcast, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje estamos em mais um dia de lição, 8 de outubro de 2023, a lição de número 2, que tem como tema missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Estamos aqui hoje, eu e o pastor Aldo Dantas. Pai do seu pastor Aldo. Mas, senhor pastor Ítalo, amém. É um prazer estar aqui de volta, né, para mais um podcast. Que o Senhor seja conosco. Amém. Pastor o Aldo é coordenador do setor 25 e pastor daquela congregação, também é o diretor do departamento da família. Eu sou presbítero aqui da nossa capital e dirijo a congregação de Monte Sião, no setor 22. Hoje estamos sem a irmã Milde, né, pastor Aldo? Isso, rapaz, fazendo falta aqui a nossa irmã Milde, né? Mas vamos continuar assim sem ela. Na próxima ela estará presente, se Deus quiser. Amém. Então, nosso texto áureo hoje encontra-se em Gênesis capítulo 17, versículo 4, que diz assim: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática extraída desse versículo é: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então, hoje estaremos com essa temática, missões transculturais e a sua origem na natureza de Deus. É interessante, pastor Aldo, que nós tivemos aí uma primeira lição introdutória sobre missões e um enfoque etnocêntrico. Achei interessante o autor resgatar esses conceitos, porque o etnocentrismo na nossa cultura e na nossa geração, ele é visto com maus olhos, porque você tem etno de etnia e centro, né? Ou seja, como se a nossa etnia fosse o julgamento fosse baseado com a nossa cultura como sendo superior. Isso, pastor Aldo, há muito tempo atrás, num debate sociológico, é interessante que você tem esse conceito etnocêntrico como uma coisa ruim. Você tem uma antítese do etnocentrismo, que é um conceito de alteridade, que é quando você julga tudo de forma igual. Aparentemente, parece algo muito bonito ideologicamente, mas isso é fruto de um relativismo cultural. O que é que os sociólogos eles acreditam? Que você tem diferentes culturas e que cada cultura tem a sua particularidade, tem a sua forma de ser, tem a sua herança cultural, e uma não é superior à outra. O problema está aí, porque quando você vai fazer essa caracterização de etnocentrismo, você hoje é tido como preconceituoso quando você acredita que a sua cultura ou a sua crença, ou seus valores morais, são melhores do que outros valores morais. Quando o autor coloca missões, um enfoque etnocêntrico, nós sabemos e nós acreditamos em verdades absolutas. Ora, se existem verdades absolutas, é claro que existe uma herança moral superior a outros tipos de moralidade. Se existe uma verdade absoluta, é claro que existe certo e existe errado, como valores absolutos. Logo, se existe certo, alguma coisa é melhor e outra coisa é pior. Então, a nossa pregação do Evangelho, trabalhando com esses conceitos, nós levamos aí uma palavra, né, que nós julgamos ser a palavra inspirada, a palavra de Deus, nós acreditamos, é a nossa forma de fé, de crença, que aquele valor é melhor. Então, nós temos uma grande dificuldade hoje na pregação do Evangelho, porque nós estamos vivendo em um mundo relativista, e nós, como igreja, levantamos a bandeira do Evangelho como uma verdade absoluta. Então, a título introdutório, pastor, quais são as suas considerações? Bem, Ítalo, mas muito boa a sua abordagem, trazendo esses conceitos, né? Porque é importante esses conceitos, porque nos abre mais a mente, né? Nos dá um entendimento melhor. O conceito, ele vai nos trazer luz para aquilo que nós estamos estudando, e os conceitos são necessários. E a questão cultural, né, que ele faz a abordagem, ele começa exatamente pela cultura, porque esse tem sido, não é, a grande dificuldade que temos de levar o evangelho às outras culturas, porque eles fecham as portas e não querem, né, que essa cultura judaico-cristã ela penetre na sua cultura local, daquele país, daquela nação.
dizendo o quê? Né? A sua cultura não pode, né, ser influenciada com culturas de outros países. E como o evangelho ele é transcultural, ele tem que sair de uma cultura a outra cultura, né? Ele sai de uma cultura a outra cultura e a ideia é a transformação daquela outra cultura também. Existe até quem pregue, não é, que, por exemplo, nós não podemos mexer na cultura. Ora, a cultura de dos países são pagãs, né? São culturas que não agradam a Deus, são culturas que estão fora do contexto bíblico. Então, quando você vai levar a mensagem do Evangelho, você está levando uma forma de viver que vem do próprio Deus, que ele está ali expondo, dizendo assim, olha, esse é o caminho, ande por ele, que você, né, vai ser próspero espiritualmente. Então, as pessoas têm que entender o valor da cultura local, mas saber que existe uma cultura realmente superior, que é a cultura que a Bíblia leva para aquela nação, né? A cultura que vem de Deus, como essa lição vai dizer que essa mensagem, né, essa mensagem do Evangelho, essa mensagem de libertação, essa mensagem de redenção, elas surgem do próprio Deus, está na natureza de Deus. E para essas nações levando, né, a mensagem do Evangelho. Só que as pessoas, por não entender, por não compreender a mensagem do Evangelho, para proteger a sua cultura local, não é? Prefere perseguir a igreja, prefere deixar de fora a igreja, não permitir que a igreja, né, avance. Daí o Senhor Jesus dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não é? Então, vemos nessa segunda lição muitos conceitos interessantes sobre a cultura, inclusive, né? E como Deus, né, na sua onisciência, e ele já preparou não somente desde o princípio, desde quando o homem caiu até hoje, um plano redentor, um plano de resgate, um plano de libertação do homem, né, da sua natureza de pecado. Né? Ele liberta o homem, ele salva o homem, ele resgata o homem da sua natureza de pecado, e este homem está em todas as culturas. Pastor, uma experiência particular, eu estava numa aula de antropologia, e a antropologia é o estudo do homem e suas produções culturais, né? E a gente estava estudando sobre os povos indígenas, e eu tive que ouvir lá o professor falando, quando você vai fazer o estudo antropológico, que é um tipo de etnologia, que é o estudo daquela etnia, aí você vai transcrever, aí a primeira coisa que você tem que fazer é você se distanciar como pesquisador e como pesquisador, você tem que se distanciar e tentar entender eles da forma que eles são. Então, a maior dificuldade da aula é que eles acusavam nós, os cristãos, os crentes, que fazemos missões e muitas vezes vamos às aldeias e às vezes às aldeias indígenas com a transformação cultural. Então eles colocando isso como uma coisa péssima, como um exemplo de etnocentrismo, ou seja, como um tipo de intolerância religiosa. Por quê? Porque quando a gente vai pregar o evangelho, a gente vai trazer um outro tipo de cultura, uma cultura superior, a cultura de Deus, né? A verdade de Deus, a revelação de Deus. E chegando na aldeia, chegando naquele povo originário, naquele povoado distante, vai trazer a ideia de Deus para o homem. E muitas vezes, aquela ideia sendo aceita, você tem uma transformação daquele povo. Pronto, onde tem canibalismo, onde tem infanticídio, onde tem imoralidade sexual, onde tem qualquer outro tipo de dogma naquela sociedade, quando a verdade vem à tona, a verdade liberta. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa parte né, da pregação do evangelho é tido por esse meio cultural acadêmico como se nós fôssemos intolerantes religiosos, fundamentalistas. Então, para o senhor ver qual é o tamanho da nossa missão como igreja, mesmo não abrindo mão da pregação do evangelho, com o que a gente tem que dialogar, o que a gente tem que enfrentar, como o senhor acabou de falar. Graças a Deus que escrito está, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, a palavra-chave de hoje é transcultural, né? Trans é um modelo que vai além,
ou seja, é um movimento que vai além, e nós temos esse desafio de pregar o evangelho além, né, além da nossa cultura, além dos nossos povos, seja geográfico, seja econômico, são barreiras que a gente vence, como a gente deu na aula passada. Então, o primeiro tópico, pastor, a natureza missionária de Deus. Muito bem. Essa introdução é um pouco longa, mas ela é bem necessária, pastor Ítalo, porque é o seguinte, a gente tem que entender o que é transcultural, né? Já que é a palavra-chave. É você, você, a missão, ela é transcultural. A missão, ela é transpor cultura. E para você transpor culturas, você está ali com várias etnias, né? Várias etnias que você tem que entrar nelas e tem que transpor a cultura delas e você vai levar a cultura para aquela nova cultura, porque a sua, né? A sua cultura você preserva e agora você vai conviver com outra cultura. Não é que você vai se adequar a outra, mas você vai levar a mensagem do evangelho, que é a mensagem do amor de Deus. Você vai falar do amor de Deus para aquela cultura, mesmo que elas, por exemplo, né, seja contrária à sua maneira de pensar, de agir, mas essa é onde está a dificuldade da missão transcultural. É você transpor a cultura de um povo, você ir além daquilo que eles pensam, daquilo que eles vivem, que é a história deles, não é? Agora, onde está a origem de tudo isso? A origem dessa missão transcultural? Está na natureza do próprio Deus, não é? E aí nós vamos ver isso lá no Gênesis, quando Deus, quando Deus, quando o homem peca, então Deus diz assim, bem, eu vou ter que um plano de redenção para o homem, para tirar o homem de volta do pecado, para resgatá-lo, né, para libertá-lo dessa do pecado. Então ele cria esse plano e lá na frente, no capítulo 12 de, de Gênesis, ele vai escolher uma família, né? Ele escolhe a família de Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio de uma parentela, do meio da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. Aí começa, né, uma missão transcultural, ou seja, a missão de levar o amor de Deus às demais culturas, aos demais povos. Então, Deus chama Abraão para ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia, ou seja, totalmente desconhecida de Abraão. Mas Deus conhecia, Deus sabia qual era a cultura daquelas pessoas, a forma como eles viviam, né? Por exemplo, Jonas. Jonas vai a Nínive como missionário transcultural. Ele sai da sua cultura e vai a Nínive, e a cultura de Nínive era tão pesada, a sua violência era tão grande, que o próprio Jonas disse: Senhor, não dá certo, não. Então seguiu por outro caminho para não ir, porque sabia que a misericórdia de Deus, né, ia alcançar aquelas pessoas. Então, a natureza missionária de Deus começa ali, no chamado de Abraão, convidando ele para ir para uma terra, não é, que ele não conhece. E agora, Abraão faria o quê? Faria apenas aquilo que Deus estaria determinando para que ele fizesse. Então, a missão de Abraão era levar a mensagem, era levar o culto, era levar o conhecimento de Deus para aquelas outras nações. Então, o missionário, ele, na verdade, é um instrumento de Deus, mas a atividade é divina, né? A atividade não é humana, a atividade é divina. Então, nós não temos que nos preocupar muito com relação a transpor a cultura ou modificar a cultura daquele povo, porque é o próprio Deus que fará isso. É o próprio Deus que se encarregará, não é, de, de resgatar o mundo, de resgatar as pessoas, de trazê-las de volta para si, pois elas estão distantes de Deus. Apenas o missionário vai levando a mensagem. Veja como Jonas fez. Jonas disse assim: Olha, em 3 dias, Nínive vai ser subvertida. E o que foi que o povo fez? Eles se arrependeram, eles se voltaram para Deus. Então, é essa a mensagem que o missionário leva: a mensagem de reconciliação, a mensagem do amor de Deus, a mensagem da graça de Deus
e deixa que Deus vai fazer o resto. Ou seja, ele vai convencer as pessoas daquela verdade, né? Então, esse modelo missionário implantado por Deus lá no princípio, levantando uma família e levando para uma terra, né, distante, para outras etnias, é o modelo que nós aplicamos hoje. O mesmo modelo. Não diferenciou, né, do Gênesis para os dias de hoje. As culturas existem, as etnias existem, e a natureza missionária ela tem origem em Deus, e a própria natureza de Deus, o desejo de Deus de resgatar o homem. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos entender essa natureza de Deus, né, sendo demonstrada no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, não somente com uma família, mas levantando uma nação, demonstrando isso quando ele resgata o povo de Israel do Egito, né? Ou seja, ali entrou uma família, que foi a família de Israel, né? E agora ele Jacó entra ali e agora ele está vindo, né? Uma forma de nação. E essa nação também tem a mesma missão, de levar Deus às demais pessoas, o amor de Deus, o cuidado de Deus às demais nações. Então, era uma nação missionária, né? Uma família missionária, agora uma nação missionária. Mas a ideia é sempre a mesma: demonstrar ou levar o amor de Deus para as demais nações, né? Então, esse propósito Deus cumpre até os dias de hoje, porque Deus, ele sempre investiu, né, no ser humano para salvá-lo, para redimi-lo. Então, esse é o nosso pensamento neste primeiro tópico. Pastor, também dando continuidade à, às suas palavras, a missão como atividade de Deus no mundo. Interessante que você consegue identificar isso muito bem quando a gente faz o estudo das dispensações, né? Quando a gente vai fazer o estudo teológico das dispensações. A gente teve a inocência antes do pecado entrar, a gente tem a consciência depois que o homem é consciente do bem e do mal, aí depois a gente tem o governo humano, aqueles primeiros pais ali, Noé, depois a gente tem eu acho que é o patriarcal, é a dispensação patriarcal, onde Deus escolhe Abraão e através da sua família vem os patriarcas Isaac, Jacó, até a lei de Moisés. E hoje nós estamos no período da graça. Em todas essas dispensações, o homem falhou. O homem falhou na dispensação da inocência, Adão pecou. O homem falhou na dispensação da consciência, o pecado foi multiplicando-se ao ponto de que Deus disse em Gênesis capítulo 6, se não me engano, não contenderá o meu espírito para sempre com a carne, né? Eu acho que ele colocou a idade do homem é 120 anos. Se eu tiver errado, o senhor me corrija. E depois, na época do governo humano, você vai ver que Deus ele vai trazer justiça à terra através do dilúvio. No governo, no sistema patriarcal também, Deus estava ali, mesmo com Isaac, com Jacó, com Abraão, Deus estava trabalhando naquela família. A gente vê os problemas dos filhos de Jacó, né, nas tribos. Você vai ver assim, muitas vezes a quebra de aliança e a renovação divina do pacto. Mesmo diante da lei, enquanto Deus ainda estava celebrando a lei, o povo se desviou. Ou seja, Moisés quebrou as primeiras tábuas por causa de uma quebra de pacto do povo. Então, a atividade missionária ela está fundamentada na natureza reconciliatória divina, porque é Deus que sempre dá o passo da reconciliação, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até a vinda de Cristo, ou seja, nós éramos inimigos. Nós estávamos num estado, não tínhamos consciência. Paulo vai dizer, não, ninguém buscava Deus, né? Então, é Deus que faz o caminho, né, da restauração. Então, a missão como atividade de Deus no mundo, nós conseguimos compreender isso em todas as dispensações. É Deus consigo reconciliando o mundo e hoje, através de Cristo, né? Depois da volta, através de Cristo. Era Deus reconciliando o mundo com ele, os perdidos, nós todos, em todas as dispensações. Então, realmente, nesse primeiro tópico, é claro que missões está
é, firmada na natureza de Deus, na natureza reconciliatória, perdoadora, misericordiosa de instituir esse relacionamento, né? Então, Deus é o nosso, realmente, nosso modelo missionário. Pastor, nesse segundo tópico, o amor de Deus, o princípio fundamental da nossa história de redenção. Pois é, pastor Ítalo, a gente tem que partir para os fundamentos, né? Onde sustenta tudo isso? Ou seja, qual é a sustentação de um plano de redenção que surgiu desde a queda do homem e permanece até hoje, não é? Como você mesmo falou, a gente volta um pouquinho na lição do primeiro tópico para pensar o seguinte: a história da redenção é também a história da renovação da aliança. Por quê? Porque o homem sempre quebra aliança. E você está sempre renovando, né? Eu me lembro aqui do casamento. Quantas vezes você faz aquelas renovações de votos? Ou seja, volta a lembrar por quê? Porque no voto, sempre o homem quebrava, sempre o homem, né, falhava nas suas alianças. Deus sempre fiel, porém a infidelidade do homem levava a quebrar as alianças. Mas por que essa aliança permanece até hoje, não é? Por meio da graça? Por conta do amor de Deus, né? O fundamento da missão transcultural está no amor de Deus. No Antigo Testamento, a gente vê claramente isso, o amor de Deus demonstrado. Né? Lá no Antigo Testamento, o amor de Deus vem acompanhando o homem, e quando chega na lei, a lei é bem enfática, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, ou seja, o princípio básico da lei é o amor. Alguém pergunta a Jesus, né, qual é o maior mandamento, e ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é o fundamento, o amor é o princípio da missão transcultural. Não tem como você explicar a missão transcultural tirando o amor de fora, porque só há uma razão: o amor de Deus, ou seja, a história da redenção do homem é a história do amor de Deus pelo homem, de resgatá-lo, de trazê-lo de volta, de comprar, de redimir. E aí no Antigo Testamento, não é, o amor de Deus ele vai ser demonstrado através da própria história de Israel, não é, do resgate da terra, do resgate do escravo, da libertação do escravo, é, então, da recompra, né? Você vendia, mas depois você tinha lá, depois de 50 anos, a possibilidade de resgatar, né, o ano do jubileu. Tudo isso mostra o desejo de Deus de trazer o homem de volta para si. Esse relacionamento entre Deus e o homem, ele precisava Deus tomar iniciativa porque o homem não tinha condição de se voltar para Deus. É como aconteceu no Éden, né? O homem peca, mas é Deus que vai à procura do homem. Adão, onde estás? Não é? É ele que vai à procura do homem. Então, esse relacionamento de Deus com os homens, com toda a humanidade, ele não é de uma nação, ele não é de um povo. Às vezes a gente fica meio que equivocado, e as pessoas também têm essa ideia, não é? De que Deus é o Deus de Abraão. Mas Deus é o Deus de Abraão para ser o Deus de todos os homens, de toda a humanidade. Deus é o Deus de Israel para ser o Deus de toda a humanidade. Deus é o Deus da igreja para ser o Deus de toda a humanidade. Então, Israel entra num erro muito grande. Qual é o erro de Israel? É achar que Deus é só dele. Aquela questão da exclusividade, não, porque Deus é Deus, não, é o nosso Deus, você fica com o seu Deus. Mas a ideia não era essa. Era que o amor de Deus chegasse a todas as nações, eles seriam apenas o instrumento de Deus, não é? Para que a presença de Deus estivesse entre eles e as pessoas conhecessem a Deus através da nação de Israel, através da família de Abraão. Essa era a ideia. Mas aí, quando muitas vezes acontece com o crente, é o meu Deus, não é? Quando, na verdade, ele é o nosso Deus para ser o Deus de todos os homens, para você levar o seu amor a todos os homens. Então, a redenção que começa lá no Antigo Testamento, não é? Com a libertação do escravo, que o maior exemplo de libertação é a tirada do povo do Egito. Não é? Não tem como você olhar para a retirada do povo do Egito e não perceber que foi uma ação de Deus. O próprio Moisés quis fazer isso pela inteligência, pela força, pelo conhecimento, se deu mal, teve que fugir. 40 anos depois, volta, aí sim, volta para fazer aquilo que Deus determinou. Ele seria um instrumento de Deus para libertar o homem
da escravidão. Permanece esse mesmo propósito de Deus, por seu amor, tão somente por seu amor. Deus quer resgatar, quer redimir, quer comprar de volta, não é? Este homem, para que ele venha ter um relacionamento com Deus, comunhão com Deus novamente. E isso, no Novo Testamento, se dá através de Jesus. Jesus é quem paga o preço ao Pai da nossa redenção. Ele é o preço da nossa redenção, não é? No Antigo Testamento tinha os sacrifícios dos animais, tinha as liturgias, mas no Novo Testamento, com a igreja, já é o próprio Cristo que é o preço da nossa redenção. Ele veio com essa missão, ele mesmo disse, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Deus na Terra, essa é a missão do crente, essa é a missão da igreja, não é? O resgate da humanidade para Deus. Então, nesse caso, a missão, não é? A remissão do pecador é Deus pagando o preço daquilo que é dele mesmo. Ou seja, o homem pertence a Deus, mas ele recompra, porque o homem se vende ao pecado, não é? E agora ele compra o homem de volta, resgata o homem de volta, para que possa ter um relacionamento com Deus. E Hebreus é quem mais pontua isso, né, mostrando o sacrifício de Jesus como o preço da nossa redenção, e essa redenção ela se consumará na vinda de Jesus, não é? Na vinda de Jesus nós vamos ver a completa redenção do homem. Por enquanto, ele está na sua missão de resgatar outros homens através da igreja, mas o homem em si, ele será completamente liberto na vinda de Jesus. Pastor, interessante que essa frase aqui do segundo tópico, é, em seu relacionamento com esse povo, em, em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas. A gente consegue ver que a gente consegue ver isso claramente na vida do profeta Oséias. Deus submete Oséias a tomar uma mulher de prostituições para encenar o relacionamento de Israel com ele próprio, se colocando como o responsável pela reconciliação. Mesmo que aquela mulher de prostituições voltasse a seus antigos namorados, a seus antigos amantes, mas o profeta lá esperando, perdoando, para mostrar a Israel qual é a história da aliança. Deus sempre perdoando a idolatria, Deus sempre perdoando a quebra da aliança. Então, é muito amor. É esse amor realmente que é a base do relacionamento. Como o Senhor falou, a redenção no Antigo Testamento, a gente tinha as figuras que apontavam para Cristo, o resgate do escravo, a recuperação do campo perdido, o resgate do macho primogênito, o resgate de alguém que seria condenado à morte. Tudo isso apontando para o maior resgate, né? Que tudo isso era figura até que a perfeição se manifestasse. Vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus, vindo de mulher, nascido de mulher, e manifestou-se. É a clara revelação. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é a expressa imagem, a clara revelação de Deus para a humanidade, né? Então, Jesus é o nosso resgatador. No Novo Testamento, nós vemos isso através da sua graça, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Então, no terceiro tópico, a gente vai estudar agora sobre a visão bíblica do caráter transcultural da missão, pastor. Pois é, então nós já demos uma entradinha nela, né, nesse terceiro tópico, porque essa visão do caráter transcultural da missão, ele está bem presente nos dias de hoje, né? Mas ele faz um resgate lá do Antigo Testamento, e quando ele diz que Abraão foi escolhido para abençoar todas as famílias da terra, né? E é uma eleição, né? É uma eleição. Deus elege alguém para que faça isso, entende? Esse homem, ele não tem, não é pelos méritos dele, não é pela capacidade dele, mas tão somente pela eleição. Ele elege não somente um homem, mas agora depois ele elege uma nação para cumprir com essa missão transcultural. A missão é de Deus, é interessante isso, né? A missão é de Deus que ele, eu achei muito interessante
quando o pastor Gabi, não é, que é o comentarista dessa lição, ele diz assim: olha, assim como Deus enviou Jesus, ele diz, não é? O próprio Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a igreja, não é? Então, já lá desde o Antigo Testamento, a ideia é levar a bênção de Deus para as pessoas, para os demais povos, para abençoar todos os homens, ou seja, a bênção é para todos, não era somente para uma nação, não é somente para uma família, né? Então, a estratégia de Deus é abençoar todos por meio de Abraão. Né? E depois, quando ele elege a nação de Israel, é abençoar todos através de Israel. Ou seja, o plano de redimir não é de uma para uma nação, de uma família, mas de toda a humanidade. O plano da redenção é para todo mundo. Então, na hora que você pensa nisso, você se volta para as demais culturas, não é? Porque tem culturas tão na verdade, as nações, as etnias, elas se fecham na cultura. Elas não permitem que a sua cultura seja mudada ou tenha interferências de outras culturas, né? Então, a cultura, quanto mais forte em um país, mais difícil de ser mudada aquela cultura. Só que é o próprio Deus que está interessado em mudar aquela cultura, tirar aquela cultura humana criada pelo pensamento humano para afastar o homem de Deus, para inserir naquele contexto uma cultura onde as pessoas agora vão conhecer o amor de Deus, conhecer o plano redentor de Deus, conhecer a maneira que Deus, não é, se aproxima e quer se relacionar com o homem. Então, aquele homem que está ali distante de Deus, e tem uma estatística muito interessante, não é? Eu estava lendo, não sei se você vai conseguir lembrar, é o percentual de pessoas que ainda não ouviram o evangelho no mundo, não é? E exatamente porque essa cultura, ela, essas portas, elas estão tão bem fechadas que quando alguém vai falar de Jesus, né, para uma outra cultura, as pessoas já receitam de plano. Por quê? Porque acham que você quer interferir apenas cultura. Eles não olham o lado espiritual, olham apenas o lado da cultura, né? E como alguém já apregou até mesmo dentro das salas das universidades, né? Ele disse: olha, você não pode ser fundamentalista, não é? Que você tenha a sua religião, que você possa crer no Deus, mas não queira, não é? Não queira doutrinar a pessoa, não queira fazer com que a pessoa deixe, né? Então, hoje a gente vê esse movimento até no meio judiciário, não é? Penalizando pessoas por pregar o evangelho, por exemplo, para alguém que tem uma religião diferente, não é? Olha, respeite a minha religião, criando barreiras, não só mais a cultura, mas agora a própria lei, não é? Porque a lei ela vem da cultura, mas a cultura ela pode existir e não ser legalizada. Você ter liberdade de, mas quando você traz para a lei, você começa a criar proibições e barreiras legais com penalidades, não é? Prevendo penalidades para quem passar naquela barreira ali, aí torna-se mais complicado, né? Então, a É, missão de um Israel gancho, era a missão de levar Deus às outras nações. aproveitando o gancho do senhor, só fazendo uma fala e depois já devo para o senhor. A gente viu agora, ultimamente, o ex-desembargador, perdão, Sebastião Coelho, sendo perseguido, até tendo sua fala cerceada, simplesmente porque é um cristão autêntico. Alguém na mídia não sabe, aí acha que tem a ver com uma questão política ideológica, mas na essência, Sebastião Coelho é crente, professa o nome de Jesus e fez com clareza a defesa, né? E a defesa do nome de Cristo em rede nacional. Então, isso faz com que até essa perseguição do judiciário ela ganhe outros contornos. Pode continuar, pastor. Pois é. Então, qual é o ideal de Deus para a igreja, né? Já partindo de porque quando Abraão sai da sua terra para fazer isso, uma das coisas que eu acho interessante é quando Deus diz assim: Abraão, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão. Ou seja, tu és a minha joia preciosa é você. Você vai levar essa mensagem, mas eu vou te dar proteção,
e eu vou te recompensar por isso. Ele faz a mesma coisa com a nação de Israel. Seja esse missionário que eu vou te proteger, porque Israel era um povo pequeno em relação às outras nações, mas as outras nações não conseguiam destruir Israel, apesar de, desde o início, muitas nações se colocarem com essa intenção de destruir a nação de Israel, mas Israel sempre foi a joia preciosa de Deus, aquilo que ele guardava, protegia, não é? E assim tem sido a escolha da igreja, não é? A igreja agora ela deve levar a luz a todos os gentios, não é? A levar a luz a todos os gentios é uma tarefa fácil, não, é só olhar para a vida do apóstolo Paulo, não é? O quanto ele padeceu e sofreu para levar esse evangelho. Mas aí onde entra a missão da igreja, ser luz do mundo, não é? A missão do que o Senhor deu para a igreja foi que ela deveria ser a luz do mundo, ou seja, de um mundo que está em trevas, levar esta salvação para todas as gentes. Esse é o plano de Deus, não é? Desde quando levantou Abraão para abençoar todas as famílias da terra, e que certamente que com o passar do tempo nessa missão transcultural foi deixando e se misturando com as outras culturas, o mais que Deus pediu para que eles não fizessem, eles fizeram, e eles foram sendo absorvidos pelas culturas pagãs, né? E deixando Deus de fora. E aí ele vai para o cativeiro, primeiramente Israel, depois Judá, vão para o cativeiro exatamente porque perderam a visão missionária, né? Então, Deus agora incumbe essa igreja, né, de participar dessa evangelização mundial, dessa evangelização transcultural, para levar essa luz ao mundo, não é? E ela tem essa incumbência dada por Cristo Jesus, e ela deve participar ativamente. Eu acho interessante que essa lição ela vem para isso, para resgatar este sentimento de levar o evangelho não somente no país em que você vive, que já tem muitas barreiras, mas levar esse evangelho para as outras culturas, não é? A igreja ela tem esse ministério transcultural que deve ser a sua incumbência pessoal. E aqui resgatando a fala do apóstolo Paulo, quando está dando o seu relato, acho que lá pelo capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ele perante o tribuno, não é? Ele diz como foi a sua conversão e que Deus lhe deu uma visão e que ele não foi desobediente à visão celestial, não é? Então, nós não podemos, como igreja, nos distanciar, não é? Perder essa visão de que a igreja está aqui para ser luz da terra, luz para o mundo, né? Para que o mundo possa ver Cristo, a luz do mundo e o sal da terra, para que possam ver Cristo em nossa vida e ele poder ser salvo, poder ser resgatado e poder ser liberto do poder do pecado. Pastor Aldo, interessante que a nação missionária falhou, mas o Deus missionário não, né? Não, permanece É, com o mesmo é a propósito. maior prova de que a missão ou as missões elas estão ligadas intrinsecamente à natureza divina. Porque Israel, como nação, falhou. Eles, como o senhor bem falou, eles não entenderam o projeto de Deus e achavam que a exclusividade tinha a ver com uma eleição particular apenas da nação. Só que a exclusividade sempre ela diz respeito à adoração. Em relação à adoração, a exclusividade. Mas a exclusividade nada tinha a ver com o projeto missionário, né? Então, a promessa feita a Israel, ela não se cumpriu, não porque Deus não tem poder de cumprir a promessa, mas porque ela era condicionada ao pacto. Então, aqui está escrito em Gênesis 12, versículo 7. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo. Então, o concerto era perpétuo para te ser por ti Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes o seu Deus. Então, Canaã era uma possessão perpétua porque o concerto com Deus era perpétuo. Se o concerto foi quebrado,
a possessão de Canaã também não aconteceu, de forma que até hoje os judeus e Israel lutam ali pela sua terra, né, rodeado por árabes, né? A gente sabe que tem um projeto, um plano escatológico. Israel é o relógio de Deus, mas como nação perdeu a promessa. Quando Israel falha, Deus, que não é pego de surpresa, na sua presciência, já tinha um plano. E o plano de Deus era a igreja, né? Como coluna e firmeza da verdade. Então, Israel falhou na sua missão e hoje a igreja recebeu esse bastão, recebeu essa ordenança, recebeu essa bênção de ser é, a, de ter a responsabilidade missionária do mundo. Quando Jesus ressuscitou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E o Senhor assim continuou cooperando com os sinais, né, e se demonstrando vivo, né, presente no meio da igreja, como foi sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós temos essa missão, não é? Não podemos errar como Israel, achar que a exclusividade da igreja tem a ver com ser meu Deus particular, não, tem a ver com adoração. A igreja foi chamada Isso, para adorar somente a Deus, né, pastor Aldo? isso, exatamente. E aí ela deve continuar firme nesse propósito, né, de adorar a Deus e ser, de fato, ter, na verdade, esse amor de Deus no coração, né? Porque a Bíblia traz texto áureo da nossa Bíblia, né? Da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor que Deus tem por todos os homens, de querer salvar todos os homens, que deve invadir o coração do crente e deve fazer com que ele se dê, não é, como instrumento de Deus para a salvação. Porque se eu sei qual é o desejo de Deus, não é, que é salvar toda a humanidade, sei que o amor dele não vai mudar, não é imutável, e ele sempre irá buscar relacionar-se com o homem, trazer o homem de volta. Então, a igreja deve se colocar com essa visão, né, de amar a humanidade, de querer a salvação da humanidade e de se colocar nas mãos de Deus para ser esse instrumento de Deus para a salvação de todos os homens. Pastor, nossas considerações finais. O senhor quer começar? Isso, pastor Pedro, vamos lá, não é? Olha, eu quero agradecer a Deus por mais um trimestre que ele nos proporciona, né, e nos dá o privilégio de podermos estar aqui pensando, raciocinando em cima destas lições que são preciosíssimas, não é? Na verdade, quem ganha somos todos nós. Quando nós lemos, estudamos, nós nos conscientizamos cada vez mais da nossa missão, da missão da igreja. Eu creio que esta lição vai ser na aplicação prática, né? A gente vê uma coisa prática nessa lição, não é somente o conhecimento, mas algo que vai nos trazer para a vida prática, de buscar amar mais o pecador, de levar a palavra de Deus, de rever os projetos de evangelização que nós estamos fazendo, principalmente quem tem a responsabilidade da igreja, né? Por saber da importância de levar esse evangelho a outras pessoas. Então, ela vai trazer uma renovação muito grande para a igreja nesse sentido, né? No sentido da evangelização, da salvação de almas, e eu espero em Deus que muitas almas sejam salvas. Essa é a nossa primeira lição que estamos comentando, né? Agradecer a Deus por sua vida, mais uma vez ao pastor Marquinhos pela confiança, né? De nos renovar nessa equipe por mais um trimestre, o nosso pastor Reinaldo, né? E todos os professores que estarão em contato com essa lição. A nossa gratidão a Deus pela vida de todos eles. Graças a Deus. Queremos, né, enfocar que nós temos uma mensagem com valor absoluto. Ainda que sejamos mal interpretados, precisamos ser firmes nessa missão, né? Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? Ele pode ser até escândalo para os judeus, pode ser loucura para os gregos, mas para nós que experimentamos a salvação, é o poder real de Deus, poder que transforma, poder que nos iluminou, poder que nos reconciliou a Deus, poder que abriu o nosso entendimento e recebemos vida através da pregação do evangelho. Por isso, nós não podemos nos envergonhar, mesmo com as rotulações, mesmo com as perseguições, mesmo com a intolerância da nossa geração. Essa é a carta de amor de Deus para a humanidade, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero agradecer
ao pastor Aldo, muito obrigado. Também quero agradecer ao pastor Reinaldo, diretor do DEMEC, né? Esse projeto que ele está levando adiante, EBD em Síntese, e também ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva. Como também aos alunos e professores que participam, né, pastor Aldo, conosco todos os dias, Isso, né? é Todas as verdade. lições desse projeto de ensino de EBD em Síntese. Então, Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, né, pastor? É verdade. Que Deus nos permita outras oportunidades de estarmos juntos e poder compartilhar a palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor, pastor Aldo, a paz do Senhor, meus Paz do irmãos. Senhor.